Quando a vida quebra você, o que é que você faz depois de ser quebrado? Na verdade, esta é uma pergunta que deve calar fundo a cada um de nós. Porquê? Porque a qualquer momento, a qualquer altura, pode vir a acontecer algo assim. A minha convidada faz muito jus a essas questões que eu estou aqui a colocar, de reflexão profunda. Porque ela perdeu a mãe, sofreu um AVC e quase desistiu da moda. Mas nota, ela hoje transforma a dor em arte. É impressionante. Por isso, você que talvez tenha vivido uma situação parecida ou não, que acha que esse conteúdo pode ser extremamente relevante para si, aproveite agora mesmo, partilhe também com outros que com certeza vão sentir-se impactados com esta conversa que nós vamos ter aqui com a nossa convidada, ok? Convida mais pessoas a se juntarem a nós, convida mais pessoas para que possam estar conosco. E se você também ainda não é subscrito ao canal, subscreva agora o canal e aproveita a ativar o sininho. Porque a conversa que vai ser desenvolvida aqui vai de facto ajudar muitos a saírem daquela zona do conforto, das reclamações, das dores, das dúvidas e começarem a revolucionar isso e transformar isso em algo que realmente possa agregar algum valor, tanto a si quanto à sociedade. Então, a minha convidada, na verdade, é uma estilista. É verdade. Trata-se de Maria Luísa Gurgel. Luísa Gurgel, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui no meu podcast. Estar aqui. Fica à vontade, ok? Tá. Eu tenho estado a dizer sempre aos meus convidados que sintam-se em casa e porque estamos entre nós. Muito obrigada. Com a finalidade mesmo aqui de podermos partilhar o máximo de conteúdo a todos os nossos convidados aqui. Olha, pessoal, vocês poderão aqui ficar à vontade para também poderem enviar alguma pergunta à medida que nós formos desenvolvendo aqui a questão, fazer aqui a interação, que a Luísa vai poder estar aqui à vontade para poder responder a algumas questões que forem colocadas, ok? Sei que muita gente conhece aqui a Luísa Gurgel, deverá estar aí a assistir nesse momento. Então, Luísa, eu gostava de ouvir um pouco de si. Conta-nos um pouco sobre a sua jornada, a sua infância, como é que foi? Quem é, na verdade, afinal, a Luísa Gurgel? A minha infância foi boa, né? Consegui completar os meus estudos, né? Na infância, graças a Deus, porque nem todo mundo teve essa sorte, porque naquela altura tivemos muitos problemas, né? E pronto, a minha carreira surgiu já desde pequena, praticamente desde pequena. Não sabia que podia entrar nesse ramo, porque simplesmente eu era criança, tinha apenas aí uns 8, 9 anos. Ok. E naquela altura, quando o pai comprasse boneca para nós, as minhas irmãs, e eu sempre estava a vestir as minhas bonecas nunca ficavam assim, nunca estavam nuas, né? Como as outras crianças deixam. Até agora tenho a minha filha de 8 anos também, e também já estou a incentivá-la, ela também já desenha, e também já veste as bonecas. Eu fazia roupinhas, fazia vestidos de noiva, ia para os alfaiates, né? Próximo de casa, recolher as fazendas. Naquela altura chamávamos fazenda. Ok. Que eram os trapos. E estávamos ali a recolher e fazia roupinhas para minhas bonecas. E fui crescendo, fui fazendo, fui estudando. Nunca um dia imaginei que pudesse cair agora neste ramo, porque tive outras trajetórias. Eu já fui empresária também no ramo petrolífero também. Ok. Eu tive uma empresa com o pai dos meus filhos, meus primeiros filhos. Na altura
Nós trabalhávamos com a Freeland, Schlumberger, essas empresas, nós fazíamos fabricação de metalúrgica, não é? Ok. E eu era a diretora-geral da empresa e o esposo, na altura, era o diretor-geral da empresa. É um ramo promissor, né? Tivemos ali os nossos dividendos, estávamos bem, mas depois surgiu a separação. Ok. Eu divorciei-me do pai dos meus filhos e eu preferi afastar-me da empresa, né? Afastei-me da empresa e tive que começar do zero. Primeiro, já agora também sou cabeleireira de profissão, também, porque sempre que eu tivesse um tempo livre, eu fazia sempre uma formação profissional, né? Uhum. Então também sou cabeleireira, enderecei-me no cabeleireiro já há mais de 20 anos também. Desde pequena também sempre gostei de trançar e o gosto mesmo veio das bonecas. Trançava as minhas bonecas, vestia as minhas bonecas. Então, quer dizer que eu já sou fashion desde pequena. Uau. Então, depois da separação, abri um salão de cabeleireiro. Já tinha um salão de cabeleireiro mesmo, né? E depois é o salão de cabeleireiro que me ajudou com o sustento. E o AVC que eu tive a primeira vez foi mesmo no casamento, quando estava dentro do casamento. Tive um primeiro AVC, curei-me, fiz o tratamento, fiquei bem, então preferi afastar-me do casamento. Ok. Afastei-me e separei-me mesmo. Sou divorciada hoje e pronto. Como eu já estava habituada a trabalhar na empresa, aquilo foi um choque para mim também. Eu tive que começar tudo do zero. E do zero, a única coisa que eu sabia fazer bem, pelo menos com as condições que tinha financeira, porque eu preferi sair e deixar tudo, era o cabeleireiro. Comecei a trabalhar no cabeleireiro. Depois, mais tarde, comecei a desenvolver o gosto pela moda, porque quem trabalha também com cabeleireiro também está ligada também à moda, não é? Moda. E fui desenvolvendo. Fui para o Brasil, fiz uma formação lá no Brasil de corte e costura, que era artesanato geral, né? Que era tudo isso misto. Aperfeiçoou mais ainda o meu gosto. E tive ele aqui comigo, tive o meu curso comigo, né? Estava só guardado comigo. Não estava ainda a desenvolver. Então, houve a necessidade de tirar da gaveta quando houve o Covid. No Covid, não tínhamos muita coisa para se fazer, porque ninguém saía, nem cabeleireiro, nenhuma mulher também estava a trançar o cabelo, nem estava a desfrizar, porque estávamos todas em casa. Certo. Então, a única forma que eu tive de ultrapassar a pandemia foi a costura. Comecei a fazer máscaras, porque já sabia costurar, comecei a fazer máscaras. Fiz máscara para várias empresas, porque eu já tinha conhecimento de algumas empresas, principalmente as empresas petrolíferas. Uhum. E forneci máscaras. Depois houve uma febre de cortinas, enfeitar a casa, né? As mulheres, como não estavam a fazer nada no Covid, então começaram a enfeitar as casas. Então eu comecei a desenvolver cortinados também, comecei a fazer cortinas, acompanhados com seus conjuntos com fronha, como é que se chama? As almofadas. As almofadas, sim, as almofadas. E panos de mesa, né? Que é aquele conjunto todo que a casa às vezes precisa. Certo. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver mesmo bastante a costura. E vendi bem também para as donas de casa. E depois comecei a fazer as roupinhas, depois começaram já a solicitar pessoas, começaram a solicitar, se em vez de cortinas também faço outras coisas, e eu já fazia. Eu disse que faço, fui começando e até hoje. Ok. E a costura foi uma terapia para mim também, porque sabe que a costura ajuda a manejar com os braços, com a mão, é terapia mesmo, ajudou-me bastante. Comecei a costurar, depois do Covid eu perdi a minha mãe em 2021. Eu já estava na costura há um ano, né? 2021, quando perco a minha mãe, eu fiquei em depressão também. Eu já não quis mais saber da costura, não quis saber de mais nada. Eu tinha as máquinas todas aí e depois parei mesmo. Fiquei 1 ano e 6 meses sem costurar, sem fazer nada. Eu já havia adquirido vários clientes. Os clientes ligavam para mim, pediam, solicitavam e eu não estava nem aí. Eu não olhava, nem queria olhar para as máquinas.
Inclusive, o meu primeiro ateliê, meu pai fez-me um ateliêzinho aí na casa deles, um anexozito, onde eu fazia minhas costuras. Eu depois mudei-me daí mesmo, tirei o ateliê daí e não quis mais saber do ateliê. Mas depois teve um amigo que incentivou-me bastante, ele também do ramo, ele chama-se Malaquias, e ligava todos os dias para mim e dizia: Luísa, tu tens tantas máquinas, és profissional, tens um talento, por que não continuas? Eu dizia: não, Malaquias, eu não consigo continuar sem a minha mãe presente. Porque todas as vezes que eu tivesse a costura, ela estava sempre do meu lado. Porque eu abri o ateliê na casa dela, eu almoçava com ela, eu matabichava com ela, né, tomava um pequeno almoço com ela. E até às vezes, se tivesse trabalhos mais prolongados, até o jantar, ele é quem fazia para mim, estava sempre a se preocupar: olha, tens que comer já, olha, eu já passou da hora, até agora vem comer. Então, aquilo marcou-me bastante. Porque eu sempre que pegasse numa máquina, não lembrava dela, vir trazer para mim o café. Já tinha a minha casa, né? Porque eu já tenho uma outra relação. Eu já tenho a minha casa. Mas eu sentia um conforto quando a minha mãe que viesse me dar de comer. Ela nos habitou muito mal, até agora nós falamos. Ela sempre que fôssemos para a casa dela, ela nos servia, todos nós. Era uma mãe galinha. Era uma mãe galinha, assim. Então, até hoje mesmo, eu gosto que eu posso fazer a comida, mas gosto que alguém venha e serve. Ok. Por causa desse hábito que ela nos habitou assim. Então, o Malaquias, né, o meu amigo, que também é da mesma profissão, puxou-me muito, deu-me muitos conselhos. Disse-me: não, tu tens que ultrapassar isso. Começou a enviar para mim alguns versículos da Bíblia, ligava para mim, conversava comigo, orava comigo. E depois fui ultrapassando e pronto. Acho que já estou aí há um ano, e um ano agora, porque o evento vai fazer um ano em março, dia 7. Depois eu recebo o convite do Mr. Fred, não é? Mr. Fred também, acho que o pessoal conhece quem é o Mr. Fred, a pedir-me para poder participar num evento. Eu perguntei: que evento? Ele disse-me que era o evento do Kleber, que é o senhor que está aqui, o Kleber, sim. Eu disse: eu não conheço quem é o Kleber, como é que eu nunca participei, nunca fiz nenhuma aparição, nunca fiz um desfile, como é que funciona? Aquilo me deu um frio na barriga. E eu tinha aí 4 meses para preparar o meu evento, para preparar a minha coleção. E quando eu apareci, trabalhei bastante naquela época para a coleção sair a melhor, né? Porque eu disse: não, essa coleção tem que ser boa, e eu vou dar o nome dessa coleção Madalena, que é o nome da minha mãe. Tanto mais que eu dei também o título do evento como O Amor que Resta, que era o nome da minha coleção, né? Amor que Resta. Por que o amor que resta? Porque depois de tanto tempo de ter perdido a minha mãe, eu pude perceber que existem outros tipos de amor, né? Que existia o amor de pai, o amor de filho, o amor de irmão, de amigos, de todos, porque eu estava focada só no amor da minha mãe. Estava muito mal habituada. Então, quando eu saí dessa crise, eu dei o nome da coleção Amor que Resta. O nome oficial é Madalena, né? Mas o tema era o amor que resta. E pronto, eu fiz a coleção e bombou, foi um sucesso. O pessoal gostou, eu fui convidada para ir para Zimbo, fui para lá e depois as coisas começaram a fluir. Recebi um convite para dar formação de corte e costura. Naquele mesmo ano formei cerca de 72 mulheres desfavorecidas também mesmo pelo governo. O governo contactou-me para poder dar formação a essas meninas. Uau. E correu muito bem. E até hoje tenho também um centro de formação, dou formação também. De corte e costura? De corte e costura, sim. De corte e costura. E pronto, vou superando. À medida que possível, estou a superar.